vamos lá, né? Falar um pouco dessa briga aí que tá acontecendo no Brasil. Ô, Marlon, só um adendo aí. Linha, isso é coisa de velho, Hum. cara. Ninguém usa mais linha mais, cara. Tá É o falando. quê? Tu falou em outro lado da linha. Isso é coisa de velho. Quem fala em linha telefônica é velho, cara, não é a gente. É igual, o pessoal vai entender. Tá bom. Tá, falar agora da briga ali que tá tendo entre o Jair Bolsonaro e o Lula. E a Frente Ampla Democrática, só que não, né? Porque a gente já sabe que toda frente ampla democrática não tem nada a ver com democracia, né? Cara, A gente já viu. se tu tem uma bandeira vermelha e a palavra democrática junto, pode saber que a população tá fudida. Com certeza. Porque a Coreia do Norte também é a. Como é que eles falam? É a República Popular Democrática da Coreia. É sempre assim. Não, nunca vai ser, eles nunca vão escancarar o que eles realmente são por trás, né? É, É tipo, sempre democracia, república. a China também, o Então, exército dela não é o exército da China, é o Exército Popular de Libertação, né? Tipo, é, eles libertam as pessoas tacando bomba na cabeça. Pronto, tá liberto. sim, até, até agora eles estão tão a fim de libertar Taiwan, né? E a Então, gente já sabe como. assim como a Coreia do Norte também quer libertar a Coreia do Sul da tirania do imperialismo americano, né? Aí eles querem liberar atacando uma Sim, bomba atômica na cabeça dos sul-coreanos. Aí eles vão libertar a Coreia do Sul. é. E então, vamos falar um pouco. Eu não sei se tu acompanhou o debate ontem. Falar de assunto sério? Não sei se chega a ser tão sério, Não, vamos falar porque assim. parece uma comédia. Os debates políticos ultimamente parece um show de stand-up, né? Cara, a gente está passando por isso não só no Brasil. Isso é um problema no mundo inteiro e já faz um bom tempo isso. Eu tava vendo um. Não é exatamente. É um vídeo no YouTube, mas é como se fosse uma espécie de entrevista. Na verdade, ela é até velha, ela tem 7 anos, então. E o pessoal tava discutindo justamente isso. Ele, inclusive, era uma entrevista com o Alexander Dugin. Se alguém sabe quem é aquele. É um maluco lá da Rússia, o cara é completamente pirado, não tem um neurônio que funciona direito. O cara é completamente maluco, mas o que for. Ele é inteligente pra caramba, não é idiota, mas é completamente surtado. E nesse ponto eles estavam discutindo esse problema que a gente está passando recentemente, que é essa crise da democracia, porque a gente tem políticos que se elegem muito fácil, digamos, é muito mais fácil de se eleger do que de fato tu governar ou fazer um governo que de fato faça algo que agrade a população. E algo que a gente está percebendo não é recentemente nesses últimos 4 anos. Isso já é algo velho, já tem mais de 10, 15 anos que isso vem se manifestando. Então é assim, aqui no Brasil sim, realmente a situação está muito feia, mas a situação está feia no mundo inteiro, não é só aqui não. Tipo, Europa, Estados Unidos, vários locais ao redor do mundo estão tendo esse problema. Sim. E É, eu acho que o que eles mais atacam assim a democracia é que um governo que tem um país que é democrático mesmo, né? Por exemplo, o Brasil, que ultimamente não tem sido muito democrático, né? Pelas decisões ali do STF e tal. é, Mas assim, a gente pelo menos elege um presidente a cada 4 anos, né? E é, o nosso presidente, ele realmente ele tem o poder de fazer alguma coisa. Só que o problema é o que que acontece. Tipo, os esquerdistas, eles sempre vão falar que na democracia, 4 anos o governo não consegue fazer nada. E realmente, eu acho que não consegue fazer nada. E depois, vamos supor que o outro governo que entre seja do lado oposto. Ele vai desfazer tudo que o outro governo fez. Eu acho que é mais ou menos isso que eles atacam, né, na democracia. Mas, até hoje, pelo menos nesse regime democrático que a gente vive, eu tenho a liberdade de estar aqui falando com vocês, né? Se fosse outro governo, se fosse
outro modo de governo no país, a gente não teria essa liberdade. Então tem, tipo, lógico, né? A democracia ali, ela tem os eu vou imitar a fala do Lula, tem os seus limites, mas é o que dá liberdade para todo mundo hoje em dia, né? A gente está com um problema muito sério por conta desse movimento, o movimento progressista, o que o pessoal gosta de. Eu apelidei de. Na verdade, não foi eu que apelidei, mas o pessoal desse nome de a Agenda Vermelha, que na verdade não é bem um movimento progressista, ele é um conjunto de vários pequenos movimentos comunistas que se unem tentando promover uma ideia em comum, às vezes, nem sempre, porque eles têm muita. Eles têm um problema sério de fragmentação. Cada um quer uma coisa diferente e no final das contas, juntando todo mundo, no final das contas eles não querem nada. Não dá pra saber muito bem qual que é o principal propósito. Mas eles têm, o que a gente pode perceber, algumas narrativas. Uma delas que eles vêm fazendo ao longo dos anos é essa ideia muito errada de que fascismo e comunismo são regimes antagônicos. O que, primeiro, não é verdade. Fascismo e comunismo não são regimes antagônicos, eles têm muitas semelhanças. Ambos são regimes autoritários e ambos são regimes que têm o objetivo de controlar as massas, eles não são regimes individualistas. Esse é outro ponto também desse novo movimento uh, progressista, que é o coletivismo individualista, que é uma maluquice que não faz sentido nenhum, que eles querem dizer que o indivíduo tem que existir para o coletivo. Ou seja, tu tem que abdicar de certas liberdades que você tem. Uma delas seriam a liberdade de expressão para evitar a proliferação de fake news, para isso garantir o bem do coletivo. Eles têm essas ideias malucas, sabe? E eles usam essa contradição de que o movimento comunista seria um movimento democrático, que eles estão fazendo isso para defender a democracia, e que todo mundo que não é comunista é fascista. E como os dois regimes são antagônicos, o lado certo seria o lado progressista. Primeira coisa, como eu acabei Aí de é que tá, repetir, é né? falso. Não tem lógica isso, né? Sendo que, tipo, se tu abdica da liberdade de expressão ali, de poder falar o que tu quer, tu vai estar falando só o que o Estado quer. E, tipo, isso não é liberdade, né? Tipo, não tem lógica. Na Se a gente verdade, for para. o problema deles é muito mais complicado, porque eles não querem que tu abdique só da liberdade de expressão, que é. Não, não, eu tô citando um só, né? Mas, lógico, tem vários outros, né? É porque assim, tem um problema que assim, ó, o Brasil é um país com uma educação muito precária. Então as pessoas, quando tu fala em democracia, elas não sabem o que é exatamente. E uma coisa que a democracia ela deixa bem claro, isso quando ela foi proposta, é que é o seguinte: tu é livre para falar aquilo que tu quiser, até se algo é antidemocrático. Ou seja, se tu quer falar que o movimento fascista, que na verdade fascismo e nazismo não são a mesma coisa, mas o pessoal bota numa tigela só porque esse pessoal que é comunista gosta de tratar tudo como se fosse a mesma coisa, mas são regimes diferentes. Se tu quer falar que fascismo ou nazismo é melhor que a democracia diz que tu pode falar, cara. Ah, é uma merda, é errado? É uma merda, é errado. Mas tu tem esse direito. E o pessoal usa essa ideia completamente falsa de que eles estariam defendendo a democracia e por isso eles teriam o direito de tirar liberdades das pessoas. Uma delas é que eles usam constantemente esse argumento, que eles precisam combater as fake news, que são o grande mal do século, o que é mentira, é completamente falso. Divulgação de notícia falsa existe, sei lá, desde a época da caverna, as pessoas já faziam isso na Idade Média, para te ter uma ideia. E eles dizem que tu tem Hum, que. Até até na Segunda Guerra Mundial, que pode ter tido antes também, né? Mas eu vou citar aqui a Segunda Guerra Mundial, que é o evento que é mais conhecido assim pela população, né? Pelo povo. Cara, Mas na isso. Segunda Guerra Uhum. Mundial, todos os dois lados eles divulgavam coisas como a gente está ganhando a guerra. Por exemplo, a Alemanha nazista divulgava que estava ganhando a guerra. Os Estados Unidos divulgava que estava ganhando a guerra.
entendeu? Então isso, de certa forma, é fake news também, para te poder é, controlar a massa. Aí é que tá. Ah, eles faziam isso na Primeira Guerra. Isso sempre foi feito, cara. Na Idade Média, Sim, sim, pois. o pessoal já fazia isso. Fake news é simplesmente a divulgação de uma notícia falsa. Se tu tá divulgando uma notícia falsa com objetivo, com qualquer objetivo atrás, com o objetivo de atingir um resultado, tu tá divulgando fake news. Só que isso não é consequência da internet. Isso existe desde que a humanidade existe, cara. As pessoas sempre fizeram uso disso. Isso não é algo do que aconteceu agora. O que está Sim, acontecendo. a internet, a única coisa que a internet contribuiu foi potencializar isso, mas porque hoje em dia a informação, ela, através da internet, ela corre muito mais rápido, né? Antigamente era por telefone ou boca a boca, então tu, É, tu vai. o rádio, né? O rádio O foi muito rádio, usado na sim, Segunda Guerra. É, eles. sim. O que esse pessoal quer, no final das contas, é só uma coisa bem simples. Eles estão procurando uma desculpa, eles estão criando inimigos na esquizofrenia deles, para chegar ao poder, se cimentar lá e não sair nunca mais, né? Ou pelo menos só sair quando na última opção, da mesma forma que a União Soviética fez. Essa ideia de que esse pessoalzinho progressista está lutando pela democracia é baboseira. É a mesma coisa dizer que o Hitler estava lutando pelo bem da Alemanha. A gente sabe muito bem que isso não é verdade, cara. Não só o Hitler, né? Mas o Stalin também. É... Então, assim, eu em nenhum momento acredito na narrativa deles, de que eles estão querendo proteger a população, tirando as liberdades individuais desse pessoal, que esse pessoal quer simplesmente uma coisa, uma desculpa para poder chegar no poder e se ficar lá o resto da vida. Ou o máximo tempo possível, né? É, controlar a população, é isso. É, Não tem certo. e você vê vários problemas sérios, que é a tentativa de destruir as instituições, eles culpam todas as instituições por isso, que foi algo que o Stalin fez na União Soviética. Eles falam constantemente em se há um novo modelo econômico onde a propriedade privada vai ser abolida e vai ter uma coisa bizarra que vai ser, de novo, outra ideia coletivista, que o empresário não vai ter mais a empresa dele, a empresa vai pertencer aos funcionários também, no modelo maluco lá. Então é assim, as semelhanças que esses movimentos progressistas têm com as ideias comunistas que foram implantadas na União Soviética, elas são muito grandes para a gente dizer que isso é simplesmente coincidência. Claramente, essas ideias que eles estão apresentando, cara, primeiro, são ideias totalitárias, e segundo, são ideias muito próximas ou adaptações das ideias que foram implantadas na União Soviética. Então, esse pessoal dizer que eles estão querendo, de alguma forma, promover o bem coletivo é baboseira, cara. Não tem nada que indique isso. E essa narrativa que eles fazem de dizer que no Brasil a gente está vivendo uma onda de fascismo, que é outra baboseira que eles contam, é mentira também, porque não é porque tu discorda do comunismo que necessariamente tu é fascista, porque como eu disse anteriormente, repetindo de novo, a gente tem que enfatizar muito isso, porque está muito confuso na cabeça das pessoas. Comunismo e fascismo não são ideias antagônicas, nunca foram. Então, a pessoa quando ela fala isso, que esses dois regimes eles são opostos, tem duas opções. A pessoa é completamente ignorante, não entende como um regime funciona e o outro. Ou B, ele está falando isso no mau caráter para confundir a população. Então o É, pessoal tem que estar muito atento e preocupado com isso, porque não é um movimento só no Brasil, esse movimento está acontecendo ao redor do mundo inteiro, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo na Ásia de novo. Então eu não arriscaria perder o pouco de liberdade que as pessoas têm no Brasil, elas não têm muita, porque a gente vive numa economia bizarra, economia mista, a gente ainda não é uma economia de livre mercado. Em 2022, próximo de 2023, a gente tem ainda uma economia mista, que eu não sei porque que essa bizarrice ainda existe, mas existe. Então, assim, se tu perder a única coisa que tu tem, que é poder reclamar das cagadas que o governo faz, cara, em 5, 10 anos no máximo, a gente vai ser a segunda Venezuela, cara.
Eu acho que nem não chega nem todo esse tempo. Eu acho que é muito mais rápido do que parece. Porque o Brasil ele já está, né, num caminho de ladeira abaixo. Se o governo não tomar medidas econômicas corretas, esse caminho só vai se abreviar, entendeu? E não vai ajudar a retomada do crescimento com medida populista. Então eu acho que o caminho não é esse. Elegendo. Eu tenho as minhas diferenças com o Bolsonaro também, algumas coisas que ele fez, o que faz, mas eu acho que o Lula também não é a melhor, não é a melhor opção para o país nesse momento. Eu acho que a gente deveria continuar com o Bolsonaro, pelo menos eu acho, né? Olha, por mim podia ter o Tiririca lá que eu votava no Tiririca. Qualquer pessoa é melhor que o Lula. Ele conta essa mentira de que o governo dele foi o governo onde o Brasil teve o maior crescimento da história do Brasil, o que é falso. Na verdade, o crescimento que o Brasil teve no período dele foi no máximo medíocre. Ele tem uma série de ideias que a gente já Não, sabe que não vão o funcionar. crescimento ali foi algo natural, né? Foi como o Brasil exportava muito commodity naquela época, teve um crescimento, né, da exportação e o país só aproveitou essa onda de boom de commodity, só isso. Não Cara, foi nada que o governo fez ou que deixou de fazer, o fez o Ciro, Brasil crescer, não. o Ciro Gomes falou isso no debate, cara. O crescimento que o Brasil teve no período do Lula foi o mesmo crescimento que teve no período do Fernando Henrique Cardoso. Foi um crescimento comum, normal para o país. Ele que conta essa balela. E segundo, teve a segunda entrevista que ele fez com o William Vac. O William Vac falou que o primeiro governo dele, o Brasil teve um crescimento de 3,5%, mas no segundo mandato dele, a gente já teve uma queda do BIP superior ao crescimento de 4,5%. Então, tipo assim, se juntar os dois períodos que ele de fato governou o país, quando eu falo ele, ele mesmo, porque teve depois a Dilma, que foi um governo do PT, independente de ser ele ou não, já no segundo mandato dele, cara, o Brasil já teve uma queda do PIB, que foi maior do que o crescimento, então não faz sentido essa narrativa dele, que ele foi. Que o crescimento que o Brasil teve no período dele foi o maior da história do Brasil, porque o segundo ano dele já foi um. Ele já perdeu mais dinheiro do que ele ganhou, então não faz sentido. E não vai voltar a crescer só prometendo que vai chover picanha do céu, né? Me diz como, né, cara? Não, primeira Tipo, coisa, ele não tem um plano de isso é muito governo. Aham, engraçado. fala aí. Não, não, eu tava falando, isso é muito engraçado, o jeito que eles prometem as coisas, né? Que o pobre vai voltar a comer picanha, vai voltar a tomar cervejinha. Isso o pobre já faz todo final de semana. A única coisa que a pessoa quer é pagar menos pela picanha e menos pela cerveja. Só isso. E não é com medida populista, dando coisa de graça para um, para outro, que isso vai acontecer. Primeiro vou lembrar uma coisa, a situação política que a gente tem agora é completamente diferente da situação política de 2002, quando ele se elegeu, que primeiro, agora a gente tem metas fiscais, tu não pode gastar, tu tem um limite de dinheiro que tu pode gastar, o que é meio óbvio que deveria ter isso, porque todo país sério tem, afinal de contas tu não pode gastar mais do que o teu país produz, isso é meio óbvio. E segundo, ele não tem a maioria no parlamento, ele não vai conseguir aprovar as ideias malucas dele que ele fez no passado. É. Então, mesmo que ele tenha algum plano, o que ele não tem, e graças a Deus isso é de certa forma até bom, como é que ele vai aplicar essas ideias se ele precisa do parlamento para poder fazer isso? O que ele vai fazer? Vai fazer mágica? Vai ser pior do que. Se tu acha que o escândalo do Mensalão foi grande, se ele ganhar, vai ser muito pior o novo escândalo. Porque para ele aprovar os projetos no Congresso, ele vai ter que distribuir cargo a rodo para todo mundo. Mas eu não E acho que ele consegue mais fazer isso, cara. A situação agora é bem diferente, cara. Tem muita gente que já sabe como é que o PT funciona e já tá esperando isso dele e vão ficar monitorando não, ele. ok, beleza, mas cara, tu sabe como é que é o Congresso? Os políticos são. Tem gente boa lá, mas a maioria ainda quer dinheiro, quer um É, cargo, quer alguma coisa. isso é, Então, isso eu acho que vai acontecer.
Isso é outra coisa que o pessoal do movimento progressista está tentando desconstruir no Brasil, que foi a Operação Lava Jato, que eles insistem numa narrativa que foi um movimento político, que não faz sentido nenhum. Não, não foi um movimento político para tirar o PT do poder. E eles querem desconstruir tudo que a gente fez de avanço nos últimos 500 anos. E, cara, esse pessoal não. A gente não tem o porquê dar qualquer chance desse pessoal chegar no poder, porque só fazem merda e vão continuar só fazendo merda pelos próximos 500 anos, se puder. Só fazem, já fizeram e vão fazer. Fizeram, fazem e continuarão fazendo por um longo tempo. E vão, ou irão fazer, né? Então, é outra coisa que o pessoal fala também, que eles. Eu já cansei de falar, esse movimento progressista é o movimento comunista 2.0. É um bando de comunista enrustido, que não quer dizer que é comunista porque o comunismo levou uma coça dos Estados Unidos. Aí eles estão dizendo, a gente não é comunista, a gente quer corrigir os erros do passado cometendo eles de novo. É. Então, bom, eu acho que a gente falou Viu? bastante aí. Fica ligado aí na nossa live que a gente vai falar mais coisa daqui pra frente. Isso aí. Pessoal, também não votem nulo, hein? Não caiam nessa enganação aí de votar nulo. O votar nulo, vocês só estão dando chance do outro lado ganhar. Vocês viram no primeiro turno como é que foi? 30 milhões de votos nulos e o Lula passou o Bolsonaro. Então, no segundo turno, não votem nulo. Não, não. A gente tem que tirar a gente tem que acabar com esse movimento progressista de uma vez e caminhar para uma economia de livre mercado e simplesmente Tipo, eu entendo que o pessoal votou nulo porque também não gosta do Bolsonaro, mas infelizmente é o que a gente tem. É o Bolsonaro e o Lula. O menos pior é o Bolsonaro. Então, por favor, votem no Bolsonaro, não votem nulo. como eu disse, podia ter o Tiririca ali. Eu ia votar no Tiririca, qualquer um menos o Lula. Então, vota no Bolsonaro porque apesar de não ser a melhor opção do planeta, é a menos pior. Então, é isso, gente. É isso aí. Então, fiquem por dentro aí do podcast, do nosso canal aí, da nossa live. A gente vai fazer live aí, a gente tem bastante projeto aí no canal, bastante assunto aí para discutir. E aproveitando que esse é um assunto recente, né, que a gente vai ter eleição agora nesse final de semana, a gente tá querendo aí falar um pouco tava querendo um pouco falar da política, né? A gente também quer se posicionar. A gente vive fora, então a gente não vai ter a chance de ir votar, então pelo menos dar a nossa posição aqui, né? E não esqueçam aí de deixar o like e se inscrever no canal, tá? A gente é um canal pequeno, tá começando agora e a gente conta com o apoio de vocês aí. Falar alguma coisa aí, Lucas? Eu acho que eu já falei bastante. Acho que eu já falei o que precisava. É isso aí. Isso aí, falou, galera.